O tema da nossa mensagem é o impacto da graça. Está no livro escrito por Lucas, em Atos, capítulo 21, versículo 27 e 28. Olha lá. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. 28. Gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e engrandeço o nome, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, essa espada vai entrar profundamente na divisão da nossa alma e do nosso espírito. Para isso eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Meus amados irmãos, nós temos falado reiteradas vezes e explicado que a graça pura, 100%, só aconteceu na vinda do Filho do Homem no ano 70, que isto se deu como juízo para os judeus. Então, Jesus de Nazaré tinha anunciado que ele viria julgar o povo de Israel. A profecia de Daniel dizia que 70 semanas estavam determinadas contra o povo de Daniel e contra a santa cidade que era Jerusalém, o seu templo. Este juízo aconteceu no ano 70, como Pedro mostrou, e nós vimos aqui em off. Nos dias de Paulo, a graça não era 100% pura. Por quê? Porque o templo estava de pé, os pactos se cruzavam, havia a graça, mas havia também a lei, por causa da presença do templo, a maior representatividade da lei. Paulo não morreu debaixo 100% da graça, por causa da lei do seu tempo. Tanto é que nós lemos aqui que Paulo ainda visitava, entrou no templo para pregar. Nos dias de Paulo, ele rapou a cabeça. Paulo ia à festa de Pentecostes. Paulo entrou dentro do templo lá, induzido por Tiago, fez votos. Então, enquanto o templo estava de pé, os pactos estavam se cruzando. A graça só foi estabelecida, o reino de Cristo, 100% graça, quando ele veio como juízo. A vinda do Filho do Homem era como juízo para o povo de Israel. Só que 3 apóstolos foram levar este aviso desse juízo. Eram Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João pregavam o evangelho da circuncisão aos judeus que iriam passar por esse juízo. Os gentios não. Quem iria passar pelo juízo eram os judeus. Era contra o povo de Daniel, como diz a profecia no capítulo 9. Quem é que tinha uma linguagem para falar com os judeus?
Pedro, Tiago e João. Esses homens não poderiam se meter com os gentios. Por quê? Porque os gentios não iriam passar por condenação. Os gentios foram justificados pela graça de Cristo. Quem é que iria avisar isso, os gentios? Paulo. Então Paulo teve a missão de ir aos gentios e falar: gentios, vocês não devem se misturar com a lei. Vocês foram justificados gratuitamente pela sua graça. Vocês não devem ir ao templo. O Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O dízimo não se aplica a vocês. Ordenanças, rituais, ele rasgou o escrito de dívida. Pela graça de Cristo, vocês estão livres da obrigatoriedade da lei. Glória a Deus por isso. Era esta a mensagem de Paulo, enquanto o juízo iminente não chegasse. Por quê? Porque os gentios iam acabar ficando com medo de que Jesus ia voltar, e eles iriam pagar, eles iriam ficar, mas eles estavam justificados. A igreja de Cristo está lavada, regenerada por Ele. Glória a Deus. Passaram da morte para a vida. Paulo disse aos romanos: a lei do Espírito de vida em Cristo já vos livrou da lei do pecado e da morte. Os gentios têm o direito de reinar e governar pela graça de Cristo. Amém. Então, quando a lei se mete com os gentios, traz o quê? A condenação, que não deve ser imputada em nós. O que é que as igrejas fazem? Trazem a condenação do povo judeu para os gentios. E é por isso que quando você entra num lugar que deveria pregar boas novas, evangelium do grego significa boas novas, ao invés de você ouvir uma boa notícia, você ouve má notícia, porque a lei é um ministério de condenação e morte. Então, quando você entra dentro de um local achando que é a igreja de Cristo, você entra numa sinagoga judaica. Porque o diabo, porque o pecado, é porque o dízimo, é porque o devorador. Mas essas são notícias que estavam na boca de quem? Dos judeus. Os judeus tinham a obrigatoriedade da lei. Eles tinham que cumprir a lei. Eles estavam debaixo da lei e da Torá. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Então, quando um pregador lindo, bonito e maravilhoso traz a lei de Moisés para este recinto, e quando este não é o recinto físico, mas essa ambiência de Cristo, ele está trazendo condenação e morte para a minha vida e para a tua vida. Então, Paulo tinha uma mensagem para dizer aos gentios: nada separa vocês do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nada pode separar vocês do amor de Deus. Paulo disse aos gentios: na sua morte, ele rasgou o escrito de dívidas, que constava de mandamento e ordenanças. Tudo isso ele tirou do meio da igreja dele e encravou na cruz. Vocês estão livres. Esta era a mensagem de Paulo. Então, qualquer outra mensagem que entrar nesta ambiência vai confundir. E é isso que se faz aí fora. Tanto é que quando você conhece um cristão que não tem esse entendimento, a primeira coisa que ele faz é ir aonde? Lá em Moisés. Mas olha o que está escrito aqui na Bíblia. Sim, está escrito na Bíblia. Mas não deve ser aplicado a mim, porque eu não sou um judeu. Eu sou um gentio. E a mensagem para a minha vida está em Paulo.
Ah, mas então o senhor quer anular o Antigo Testamento? Não, estamos anulando a lei. Quer dizer, na verdade já foi anulada por Cristo, Romanos 10:4. Nós estamos mostrando que a lei perdeu o seu efeito e o seu vigor, porque quando ele diz nova, ele torna antiquado a velha. Acabou. Então não se permita nenhum pregador, ninguém que fale em nome de Cristo, dizer que o devorador vai na tua casa, que você vai perder a salvação, que se você não for batizado nas águas, você perde a sua salvação. Isto então você deve jogar até qualquer coisa. E Paulo veio falar isto. Paulo veio à igreja dos gentios e disse: olha, o batismo de vocês foi na cruz. Tem aí, abre esse parênteses aí que desceu fresquinho aí. Romanos 6:3, olha aí, olha aí. Depois você volta aí. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura, Paulo falando aos gentios, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no Rio Jordão. Fomos batizados então aqui no Brasil, no Rio Guandu. Na piscina então, na cachoeira vai água gelada. Abençoados, nós fomos batizados aonde? Ou vou falar igual o meu sobrinho, donde? Nós fomos batizados donde? Na cruz. Na morte dele. Quem falou Guandu aí, meu amado? Aí, né? Abençoados, antes da cruz, até Pedro batizou nas águas, mergulhou o homem na água. Na cruz, ele te mergulhou no sangue dele, e o sangue dele te lavou de todo e qualquer pecado, te justificou, te inocentou. Então era esta mensagem. Pedro, Tiago e João foram aos judeus e dizendo: olha, vocês devem perseverar até o fim, porque ele vai julgar a cada um de vocês segundo as obras de vocês. Vocês devem perseverar até o fim. Paulo disse: vocês gentios, nem morte, nem vida, nem anjo, nada separa do amor de Deus. Vocês estão inocentados. Duas mensagens dentro da Bíblia, uma para os judeus e outra para os gentios. Não se pode misturar vinho novo em odres velhos. Não se pode misturar uma mensagem que é para os gentios, outra para os judeus. Então, quando eu entro num local, o meu satélite tem que estar ligado. Opa, esta mensagem aqui é uma mensagem judaizante, não serve para mim. Opa, esta é uma mensagem para os gentios, esta serve para mim, porque eu estou debaixo da graça. Então, quando Paulo veio com esta mensagem, eles reagiram de forma terrível, porque Paulo era o homem bomba do evangelho. Então olha lá, Atos 21, Miguel, volta lá por favor. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoraçaram todo o povo e o agarraram. Então, quando eles chegaram lá e olharam, e que viu Paulo lá dentro do templo, eles disseram: tem bomba lá, esse cara não é para se meter com a gente. A mensagem dele não é para os judeus. O que ele está fazendo dentro do templo? Vem bomba. Olha lá o que aconteceu lá dentro do templo, olha lá. Gritando: israelita! Quando eles viram Paulo lá dentro com a mensagem da graça, eles gritaram o quê? Socorro! Lá vem um homem bomba. Está acontecendo isto com você, não está? Meu amado, tem algumas pessoas que quando você vem, eles gritam socorro, lá vem ele com o evangelho. Socorro, lá vem ele dizer que não tem que mais tomar santa ceia. Lá vem ele dizer que não tem mais que dar o dízimo. Lá vem ele, socorro! A ameaça ao sistema religioso está chegando, você.
você se tornou em 2019 o homem bomba, a mulher bomba do Evangelho. Teu ex-pastor está gritando: socorro, ninguém ouve mais ela não, ninguém ouve ele não, eles estão desviados, eles são hereges. Está acontecendo assim? Está. Não, minha irmã, eu vou orar para você. Você está desviada. O diabo está falando na sua... Meu amado, olha, gritando: israelita. Mas eles pediram socorro. Esse cara tem uma mensagem totalmente diferente. Pedro, Tiago e João lançam maldição sobre Ananias, sobre Safira. Pedro, Tiago e João eram reputados como colunas. Não pode isso, não pode aquilo. Governa com rigor. Paulo não. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. E isto tira a autoridade do homem e entrega a Cristo. Eles gritam: socorro. Olha como eles chamavam Paulo: este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo judeu, contra a lei e contra o templo. Era a mensagem que estava na boca de Paulo. Eles gritaram: socorro. Paulo dizia: olha, vocês não têm nada a ver com o judaísmo, vocês não devem viver a lei, e este lugar agora que eles chamam de templo, nos dias de Paulo ia cair, e nos nossos dias o templo somos nós, o templo do Espírito Santo. Deus habita em cada um de vocês. Paulo era uma ameaça a tudo e a todos no que dizia respeito ao poder religioso. E o que esse homem carregava, o que esse homem tinha, que aonde ele chegava era considerado um homem bomba, ao ponto dos religiosos gritarem socorro. É a mesma coisa que eu tenho e que você tem, que é a revelação do Evangelho. Paulo era portador da poderosa palavra da graça de Deus. Olha lá o que diz Atos capítulo 14, versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. 12. A Barnabé eles chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este, Paulo, o principal portador da palavra. Quando Paulo chegava, o pau cantava. Eles vinham com a Torá, Paulo vinha com a graça de Deus, com a espada mais afiada que 2 gumes. Hoje, quando tu chega, eles gritam socorro, porque eles vêm com a teologia, vêm com os seus anéis, vêm com os seus canudos, vêm com os seus títulos, mas você vem com a revelação da graça de Deus, que é a principal arma do Espírito Santo. E um deles me disse: eu quero saber qual é a tua fonte. Eu quero saber da onde você descobre esses ensinos. Daqui. Isso é a fonte, está lá. Olha lá. Atos capítulo 14, versículo 12. Diz que Paulo era o principal portador dessa palavra, mas não era qualquer palavra. O que Paulo portava não era apenas palavra dos crentes. Que os crentes dizem assim: eu conheço a palavra. Você já ouviu isso e já disse isso? Ah, você conhece a palavra? Conheço. E este pão que você come aí é o quê? Este pão aqui é o corpo de Cristo. Você não conhece palavra coisa nenhuma.
Como que você diz que conhece a palavra, se você diz que um pedaço de pão feito por um padeiro é o corpo de Cristo? Que palavra é essa que você conhece? A palavra dos judeus. Você conhece a lei, o ministério de condenação e morte. Quem conhece a palavra sabe que o corpo de Cristo é a igreja. Não é isso que diz Miguel? Colossenses 1, 26. Olha aí, olha aí, olha aí. Vê se é isso que diz a palavra que Paulo portava. Não a palavra dos crentes. Olha lá. É 1,24, perdão, 1,24. Já é a fome. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão. A favor do seu corpo, que é a hoxa do Papa. A favor do seu corpo, que é quem? Essa é a palavra que Paulo portava, mais afiada que a espada de dois gumes. O corpo não é um pedaço de pão. Neste pacto, o corpo de Cristo é a igreja, lavada, regenerada, transformada, nova criatura e mais do que vencedora. Diga glória a Deus. Essa é a palavra. Esta é a palavra que Paulo portava. Porque quando você vai ao crente, ele diz: eu conheço a palavra. Jesus disse: este é o corpo. Você não conhece a palavra que Paulo portava. Você conhece a palavra da Bíblia. Lá está escrito que Jesus, na sombra da lei, na representatividade da lei, como ele não tinha morrido ainda, o corpo dele não tinha ido no madeiro, era sombra das coisas que viriam. Ele usou o pão como representação, mas da cruz para cá, o corpo de Cristo, disse Paulo, é a igreja. Então, esta é a palavra que Paulo portava. Deus seja louvado por isso. Existe uma palavra dita por Jesus de Nazaré muito interessante, e que acontece hoje na minha vida e na sua vida. Olha lá, Mateus 10, 34, olha aí. Mateus, tem? 34 é depois do 33. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Mas não, Jesus. Você não veio trazer paz? O que você veio trazer? Eu vim trazer espada. Esta, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. A única que penetra na divisão da alma e do espírito, assim como penetrou no teu, iluminou os olhos do teu entendimento para você saber qual é a tua herança. Esta foi a espada mais afiada. E o que ela causou? Leia, 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E é isso que acontece quando você não entende. Mas o pai quer matar o filho de qualquer maneira, porque o filho descobriu que o corpo não é o pão, é a igreja, e o pai não aceita. Mas essa é a espada que viria. Mas a mulher não aceita de maneira nenhuma, porque ela quer fazer vigília. O marido entendeu que Deus dá o seu amado enquanto eles dormem. Essa é a espada. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por isso vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Vê se tem o 36, tem? Tem o 36? Tem? Tem. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não. Para eles não ouvir lá do outro lado. Isso acontece lá na sua casa, acontece? Eu sei que essa espada vai alcançar a tua família, vai alcançar teu marido, vai alcançar a tua esposa.
Os casamentos vão voltar a ser casamento de Deus, porque o homem trabalha a semana toda, chega em casa, a mulher está lá no culto de consagração, meio-dia ela vai fazer o culto de não sei quem, à noite ela vai para a vigília, de manhã ela vai para o monte, e quando o marido arruma outra, sabe o que ela diz? É o Satanás, é Satanás, nada. Não é Satanás, é falta de espada. É falta da espada entrar na divisão da alma. Olha o que Paulo disse, Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha aí. Olha aí, olha aí. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra. Ui! Que palavra poderosa! E diz que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos do próprio coração. Esta é a espada. Entrou aqui dentro, entrou aí dentro, entrou dentro de você, disse, separou juntas e medulas. Você disse, isto é lei, isto é graça, isto é carne, isto é espírito, isto é para os judeus, isto é para os gentios. A palavra, pum, penetrou e fez um estrago na tua vida, meu irmão, porque depois que essa espada entrou em você, nunca mais você foi o mesmo, nem na tua vida, nem na tua casa, nem na tua família, nem ao mundo, nem aos homens e nem aos anjos. Esta espada penetrou e transformou a tua vida. Metanoia, transformação total na mente. Em mim fez um estrago. Quando esta palavra me tirou da lei e trouxe para a graça, quando eu entrei dentro da igreja aonde eu andava, parecia que o ambiente todo mudou, a configuração mudou. Quem eu via como um homem de Deus se transformou num cão guloso. Aquela irmã santa usada por Deus se transformou numa carnalidade, numa profecia de mentira. Eu descobri que a espada mais afiada de dois gumes entrou na divisão da minha alma e do meu espírito, dilacerou a minha vida. Eu era cego e agora eu vejo. E ninguém me enganava mais. Quando o pastor disse, Geraldo Devorador vai na tua casa, eu disse, você nunca mais entra lá, filho. Tu és ele? Ih, mas minha mulher fazia um leitão a pururuca que ele gostava. Ele sentava na mesa com o óleo que ele dizia que via de Israel e passava o óleo em cima do porco. Ele era o devorador. Meu amado, quando essa espada entra, não adianta, está dividido. De juntas a medulas, de alma a espírito, está dividido. Você vê, você discerne. E diz que olha o poder dessa palavra, diz que ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Você já sente carnalidade e falsidade de longe. Essa é a espada. Efésios capítulo 6, eu pego um gancho no que Paulo disse em Efésios 6,17. Olha só, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E a espada do Espírito é quem? É a palavra. Ora, hoje, eles me querem o mais longe possível deles. Porque quando eles vêm com a teologia deles, eu venho com a espada do Espírito. E um deles me disse, o seu mal, Geraldo, que tudo seu é abrir nas cartas de Paulo. Ué, se ele tinha a palavra que cortava, que dividia. Eu vou com vocês o quê?
Ah, porque o território de Naftali, é porque não sei quem, é porque a hermenêutica, é porque a exegese, o quê? Nunca me mostraram a heresias de Malaquias 3:10. Mostraram a vocês? Mostraram. A mim nunca mostraram. Conhece heresias, conhece hermenêutica. Nunca me mostraram a hermenêutica de Malaquias 3:10. Sempre me falaram que era um tal de devorador que ia na minha casa. Eu vim com a espada do Espírito, abri e disse: isto aqui, devorador, é um tipo de gafanhoto. Isto aqui não é dinheiro, é alimento. Não é todos os cultos, é anual. Não é para o gentio, é para os judeus. A espada penetrou em mim e eu estou discernindo tudo muito bem, porque eu era cego e agora eu vejo. Eu não como mais desse reggae. Espada entrou. Ah, e a reação, né? Infelizmente também é o efeito dominó. A reação é onde? Dentro da tua casa. É porque a sogra diz que o diabo está falando na tua boca. Corre o risco, porque sogra já dá vontade de pegar logo pelo... Olha esse negócio aí. Alô? Esse é o instrumento que o Espírito Santo usa para libertar os filhos do cativeiro. A espada do Espírito. Este é o instrumento que quando você vem eles gritam: socorro! Lá vem o povo da graça de Deus! Pastores! Uá! Lá vem espada. Essa espada estava na mão de Paulo e hoje está na minha mão e está na tua mão. O gigante despertou. Surge no cenário brasileiro um povo armado até o dente contra os templos, contra a lei e contra a religião. Somos defensores do Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz isso, olha aí. Porém, o que se diz? Paulo usa Deuteronômio 30:14, tá? Isto aqui não é revelação, ele usa o que está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, disse Paulo, a palavra da fé que pregamos. Quantas vezes eu procurei esta palavra no pastor? Quantas vezes eu fui buscar essa palavra num profeta? Quantas vezes eu passei a noite toda acordada buscando uma palavra da parte de Deus e o Espírito da graça diz: ei, alô, essa palavra não está longe, ela está em ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração, e esta é a palavra de fé que pregamos, o Evangelho da graça. Penetrante, impactante e contagiosa. Se tem uma coisa que contagia, é esse evangelho que nós pregamos. Começou com 1, com 2, com 3. Alguém viu na internet? Eu tenho vários testemunhos de mulher dizendo: eu não gostava do Senhor, eu era do círculo de oração, eu era aquela profeta que o Senhor dizia, profeta batata, o Senhor era contra isso, eu tinha um ódio do Senhor, mas um dia quando o meu marido foi trabalhar, eu escondidinha, vou ver esse negãozão aí. E ela disse que pegou a Bíblia dela
e começou e disse: não pode estar aqui. Está aqui. A palavra nunca esteve longe. Ela sempre esteve aqui na minha boca e no meu coração. Eu quero isso para a minha vida, porque esta palavra é contagiante. Olha o que diz Atos capítulo 24, versículo 5 e 6. Olha só. Porque eles falando a respeito de Paulo. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e ele promove sedições entre os judeus esparso por todo mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Este homem é uma peste. Aonde ele chega, ele vai contagiando com esta palavra maravilhosa. Os corações ardem, a alma armada fica desarmada. As pessoas se rendem a Cristo e não a homens. Descobrem que são templos e não veneram um templo. Descobrem que adoram a Cristo e não a púlpitos pastorais. Esta palavra contagia. Este homem é uma peste, e a peste me pegou. A peste pegou você. Estamos contagiados. Estamos contagiados. Estamos contagiados. Isso me contagiou. Eu via Deus como um carrasco. Eu era incapaz de agradá-lo. Fazia. E nada estava bom. Buscava e nunca o encontrava, até que a peste chegou na minha vida, até que a palavra me contagiou e eu descobri que Cristo em nós é a esperança da glória. Que este homem é uma peste e promove. Mas como eles viam a palavra na boca de Paulo, hein? O homem era uma peste, promove sedições e diz que ele era o principal agitador. Meu amado, posso lhe dizer uma coisa? Esse país está sendo agitado e sacudido pela graça de Deus. Durante muito tempo nos ocultaram esta palavra. Para alguns parece algo novo. Eu já disse aqui várias vezes, eles me ameaçam dizendo: o que você está pregando é novo. Eu estou pregando lá peste. Novo é o que vocês pregam. O que vocês pregam é novo. Vassoura ungida, óleo na carteira. Isso é que é novo, porque lá a peste nunca nos contagiou com isso. A peste nos contagiou dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. A peste nos contagiou dizendo que nada nos arrebata da sua mão. A peste nos contagiou dizendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E eu envio o recado a todos vocês: não queremos remédio, vamos morrer assim, contagiados por lá peste. Eu estou contagiado. Estou ardendo em febre. Queimando de febre. Eu estou doido, eu estou doido. Não me curem. Não me dê vacina. Quero morrer contagiado dizendo que Cristo habita em mim, que Cristo habita em nós, que estamos inseparáveis do seu amor. Por onde este homem passava, a sua palavra contagiava. Sozinho, contra tudo
e contra todos. Quando ele volta da revelação, ele chega em Jerusalém, os seus amigos, os judeus, se tornaram seus inimigos. E a igreja que ele perseguia também não queria recebê-lo. Achava que ele estava de espião. Ele sozinho, contra tudo e contra todos. Eles vinham com a Torá, eles vinham com os escribas. E ele, Paulo neles, a ponto das pessoas pegarem os livros de artes mágicas, queimarem e se render a Cristo. Aonde Paulo passava, os judeus gritavam: socorro, lá vem a peste. É assim com você. Pergunta lá se o seu pastor quer ver você. Pergunta lá. Manda uma carta timbrada, lá que eles gostam de carta timbrada. Manda uma carta timbrada de recomendação e diz: saudações, pastor presidente. Aqui quem fala é um cristão da graça de Deus, um ex-membro da sua sinagoga. Estou indo aí pregar as epístolas de Paulo. Manda esse recado lá. Eles vão gritar: socorro, você é uma peste. A peste foi perseguida, teve que repreender Pedro, foi abandonado por seus obreiros, sem medo da morte, filosofou com a vida. O viver é Cristo, morrer é ganho. A peste, sem medo da morte, filosofou com a vida. É dele a frase: o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho. Ninguém suportava Paulo. Aonde ele passava era uma ameaça. Aonde ele passava, sua pregação contagiava. Esconderam de nós, manipularam, nos entregaram um evangelho falsário, nos entregaram um evangelho para os judeus. Mas a peste que estava nos dias de Paulo está hoje na minha vida, está na tua vida, e vamos contagiar esta nação dizendo que a graça de Deus nos basta. Ninguém é o mesmo depois que ouve o evangelho. Isto muda, câmbios profundos. Você não consegue mais ouvir outra mensagem. O local que você frequentava já vira, o céu já fica de bronze. A mente de Cristo é ativada e o satélite do Espírito Santo fica atento a cada vírgula. Aquilo que você gritava, glória a Deus, hoje o teu espírito diz: eu não recebo, eu não creio, isso não é para mim, isso é para os judeus, isto é a lei, isto sim é graça, mas eu não consigo mais ficar num ambiente que não seja o evangelho da graça de Deus. Mesmo abandonado, mesmo ferido, você não consegue mais. Olha o que aconteceu com Paulo. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Olha aí. Paulo, escrevendo a sua segunda carta, a epístola a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Mas que urgência é essa? Por que isto? 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Sozinho, abandonado, contra tudo e contra todos, mas a espada afiada na sua boca continuava a executar o seu propósito, e mesmo sozinho, esta palavra chegou em mim, chegou até você. Hoje, pelo Espírito Santo, este homem deixou o legado.
assim como vamos deixar para as nossas famílias. Os nossos filhos e os nossos netos vão viver uma vida cristã saudável, não serão manipulados pelos lobos, não vão construir templos, não vão pagar dízimo, não sofrerão cadeiras de disciplina, porque o legado deixado pela peste que contagiou a nós, vai contagiar as futuras gerações, e se entoará nesse país que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Como que se abandona um homem desse? Como que se abandona um homem com uma revelação desse naipe? E se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, mas o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. 15. Tu guarda-te dele também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Podem resistir, podem lutar contra, mas quem nasceu para a liberdade em Cristo, quando ouvir a espada afiada de 2 gumes, o impacto da graça, não resiste, ouve, recebe, toma posse e se vê liberto. Tu te lembras o que aconteceu contigo? 20 anos de religião, 40 anos, estava aqui, mas nunca nos mostraram a nossa posição, nunca mostraram a nossa liberdade em Cristo. Era sempre medo, terror psicológico, ameaça, inferno, diabo, pombagira. Exu, um culto que não tivesse uns 3 Exu, umas 2 pombagira, não era culto. Decapitaram Paulo. Suas mensagens foram esquecidas por muitos anos. E no lugar do Evangelho de Cristo, nos foi apresentada uma fé com sabedoria humana. Mas a peste está de volta através das nossas vidas. Mais forte, implacável e contagiante. Porque no século 21 já tem uma multidão que entendem que a graça de Cristo nos basta. E Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Diz que teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Esta voz ecoa na minha vida e na tua vida. E eu estou aqui em Cristo, te encorajando pelo Espírito Santo a não se calar. Fala e não te cales. Você que está contagiado pela peste, você que está contagiado pela graça de Deus, usa da autoridade de Cristo, da palavra que Ele colocou nos teus lábios. Fala e não te calas, porque ninguém ousará a te fazer mal, porque Cristo ainda tem muita gente na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade. Ele tem muita gente que precisa ouvir que Cristo tem uma palavra de vida para todos aqueles que cruzarem a tua vida. Não tenha medo,
chega um tempo que nós vamos nos acovardando. E se ninguém aceitar, e se o meu pai não aceitar, não aceite. Você aceitando, a obra já vai continuar através da tua vida. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois eu tenho muito povo. Ui, que lindo, hein? Você sabe que esta voz ecoa. E quando eu comecei a pregar, eu fui nos pregadores da graça de Deus que está aí no YouTube. Todos eles pregavam dízimo, todos. São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, aquele dizia, eu sou o único apóstolo, e tinha lá dízimo. O outro disse, Deus me levantou como apóstolo, e tinha lá dízimo. O outro dizia, eu sou fulano, e tinha lá dízimo. Eu disse, eu vou fazer o quê? Não tenho um pai rico, não tenho dinheiro, semi-analfabeto. Como é que eu vou pregar que o dízimo não é para os gentios? E a voz que ecoou em Paulo, ecoou no meu espírito e disse, Geraldo, fala e não te calas, porque eu sou contigo. Eu tenho muito povo nesta cidade, contagia eles com a peste, e quem aqueles que eu botar para ouvir, ouvirão e entenderão que eu estou na vida deles. Deus está com você. Deus está na tua vida. Ninguém pode te fazer mal. E começamos. O dízimo era para os judeus. E a turma aí, né? Os apóstolos da atualidade, né? É porque você é preto, é porque você não sei quem. É porque você é isso, é que você não estudou, é que você não conhece isso, você não conhece isso, e daqui a pouco a peste te alcançou você cansado de ser roubado, manipulado, você começou a abraçar e disse, eu recebo, e hoje, sabe qual é o grito deles? Gente, socorro, a peste contagiou o Brasil, a graça nos basta! Paulo contagiou a mim, a você, e a peste continuará contagiando tantos outros que cruzarem o nosso caminho, porque eles vêm com ataques, nós vamos com a espada do Espírito. Eu acredito que quando Paulo estava desencorajado, Cristo veio até ele e disse, Paulo, não temas. Eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal. Eu tenho muito povo nesta cidade. E tem uns abençoados aí que ameaça, né? E quer ir na casa, quer tirar satisfação, o cofre vai ficando vazio. Essa época do Natal tu já tinha sambado no 13º, não tinha, filho? Ufa! Vocês vão comer bacalhau com dinheiro de vocês, com esse povo aqui, nunca mais. Come, vai comer bacalhau com teu dinheiro, vai. É ruim, hein? A farra acabou, meu irmão. A peste nos contagiou. Bacalhau com nosso dinheiro, nunca mais, filho. É ruim, hein? É ruim. Não, que eles comem bacalhau, trabalha. Que eles trabalham, comem bacalhau com dinheiro deles, porque com dinheiro deles dói, né? Bacalhau 70 conto, eu conheço, gado de morrua. Tô ligado. 70 conto. Quero ver comer com dinheiro deles, meu irmão. Dinheiro deles, eles querem comprar a sardinha em lata. Ouça, fala e não te cales. O Senhor é contigo. Ninguém vai te fazer mal nenhum.
Quem se levantar com o Senhor contra você vai se tratar com Cristo. Ele é o dono da tua vida, Ele é o governador da tua vida, é Ele que guia os teus passos, é Ele que te orienta, é Ele que te sustenta, Ele é o teu escudo, Ele é o teu galardão. Se prepare, porque Ele vai encher os teus lábios para contagiar a tua família e todos aqueles que entrarem no teu caminho. Porque dá vontade de ir lá no pastor, não dá? Me dá meu dinheiro tudinho. Eu vou terminar com Hebreus capítulo. Flamengo perdeu ontem, eu estou com raiva. Sinto muito. Não, sou sincero. Flamengo perdeu ontem, não dá. Hoje nem almoço tem. E eu termino com Hebreus capítulo 13, versículo 5. Leve essa palavra para ir para você comer com rabanada, bastante canela. Mistura e faz aquela refeição. Olha lá. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quem recebe aí diz glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Manda vir. Manda vir. Mas vem quente mesmo, porque Ele está na tua vida. Manda eles vir. Ele tem dito, Ele não dirá, Ele não disse. Ele tem dito. Meu irmão, vamos inventar uma maneira para Ele te deixar. Come a rabanada toda, vai lá, vamos lá. É que tem uns irmãos que vai na casa dos outros, come a rabanada toda. Aqui tem uns. Aqui tem uns. Não deixa. Mas a irmã lá daquela igreja cortou o cabelo. Não deixa. Deixa o piolho, o cabelo, se cortar não deixa. Mas isso é um conforto para minha alma. Amado, só quem teve medo de Deus sabe o que essa palavra significa. Só quem se sentiu abandonado por Deus sabe o que a voz do Espírito Santo está ecoando dentro de você. Quem está falando isso não é um profeta balabachúria. Não é um homem usado por Deus. Isto é a palavra dele. É a espada afiada de dois gumes. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E diz o versículo de número 6: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Afirmemos confiantemente: o Senhor é o teu auxílio. Ele está no governo da tua vida. Ele está no controle absoluto da tua vida. Mas o meu ex-pastor me ameaçou. Não tenho nem voz direito para fazer, mas vou fazer. O que poderá me fazer o homem?
quando nós pertencíamos a Ele, que nós já fomos propriedade deles, mandava na nossa forma de se vestir. Mas, meu amado, espera aí, me suporte 5 minutos. Mas era um abuso quando aquele cara mandava a minha mulher botar um coque, a minha mulher querendo deixar o cabelo solto. Olha! E eu falava, minha velha, eu gosto tanto com o seu cabelo solto. Ah, desculpa. Que já pediu para não falar esse negócio de velha aí, ó. Aí já foi a minha carne, não é o Espírito Santo, não. Meu amado, eles mandam na forma que a mulher se veste para agradar o marido. Nós éramos propriedade dessa turma. Éramos clientes deles. Pagávamos as contas deles. E por isso tínhamos medo deles. Afinal de contas, eles eram ungidos. Os pastores presidentes, os presidentes das convenções, Deus levantou eles. Só que não comemos mais desse reggae. O nosso pastor é Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Diga, papai. Diga, papai. Diga, Abba. Vamos ficar de pé.